Estamos no dia 7 de abril de 1982. Maracanã. Não é o Flamengo, é o Fluminense. Mas como diz o escritor do livro do Grêmio Herói 77, Daniel Espébio Rubim, uma das maiores viradas da história do Grêmio. E Leonardo Rabelli, produtor desse canal, comentou comigo, não, temos que colocar, porque se o Grêmio não passasse pelo Fluminense nas quartas de final do Brasileirão de 82, pelo regulamento da época, não chegaria às semifinais com o Corinthians e muito menos a final com o Flamengo. E aí, como campeão e vice que iriam para a Libertadores de 83, adeus Libertadores, adeus Mundial. Então o Maracanã, naquele 7 de abril, foi importante. Fluminense do zagueiro Edinho, que depois veio ser campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, seleção brasileira, jogou Copa do Mundo e tudo mais. Técnico Dino Sani, treinador vitorioso no futebol brasileiro também. Só que tem um problema. Domingo à noite, o Grêmio jogou no dia 4 de abril, empatou com o Fluminense por 1-1 no Estádio Olímpico. Baltazar, o gol do Grêmio, mas o Fluminense empatou com Amauri. O Fluminense tinha o melhor retrospecto, então jogava por 2 empates. Ou 2 resultados iguais, Fluminense 1-0, o Grêmio 1-0, não tinha essa questão dos pênaltis, o Fluminense levaria a vaga. Então, o Olímpico, domingo de noite, 1-1, resultado frustrante, o Grêmio fez 1-0, o Fluminense empatou e tal. Maracanã, o Grêmio precisando ganhar. Terminou o primeiro tempo 0-0, situação complicada, o Grêmio estava sendo eliminado nas quartas de final daquele Brasileirão. Bem no começo do segundo tempo, olha, vivi esse momento, para desanimar. Uma jogada pela esquerda, e Mário, o jogador que até atuou no Grêmio em 1984, combinando com Cristóvão Borges, multicampeão pelo Grêmio também. Fluminense 1-0. Então quem vai contar essa história é Armindo Antônio Ranzolin. A bola ficou para Ângelo, investiu para a área, Amigo chegou na cobertura, estica a perna, Paulo César, voltou o rebote para Ângelo, Ângelo entregando para Jandir, Jandir de perna esquerda, lança uma bola para Alexandre, descuidou-se o Paulo, entrou Alexandre pela área, atenção no fundo de campo, Paulo Roberto em cima dele, aparece Delion, Cristóvão, girou o corpo, no meio, Mário vai tirar, atirou, gol! Gol do Fluminense, Mário, 2 minutos do segundo tempo, um gol que pode ser fatal às pretensões do Grêmio no Campeonato Brasileiro de Futebol. Paulo Roberto se descuidou, quem apareceu nas costas dele foi o lateral Alexandre, a zaga do Grêmio não conseguiu aliviar, houve uma rebatida muito fraca, não sei se de Leão ou quem foi que rebateu fraco, e Mário deslocou, Leão tocando no canto esquerdo, Fluminense 1-0, explode a massa do tricolor carioca. Então a Armindo Antônio Ranzolin contou, o Fluminense 1-0 e o Grêmio ali estava sendo eliminado. Torcida do Grêmio, então, de repente, vendo em casa o jogo, né, na época, pela RBS TV, o que diria? O Grêmio, como é que o Grêmio ia fazer 2 gols? Aí Andrade, treinador do Grêmio, enlouqueceu. Ele coloca quem na partida? Ele olha para o banco e coloca um rapaz que em setembro de 81 tinha completado 19 anos de idade. Renato Portaluppi, para movimentar o ataque do Grêmio. E coloca o Paulinho, que tinha sido artilheiro do Vasco em 78 e que tinha classificado o Grêmio naquela segunda fase, aquela fase de grupos difícil com o Guarani e Náutico, lá no campo do Náutico, em Pernambuco. Ele fez o gol Salvador, o Grêmio já poderia ter sido eliminado ali, então estava Paulinho e Renato. E aí o Grêmio vai para cima do Fluminense e o jogador importante da nossa história, Tonho, vai empatar a partida num gol antológico. Esse gol é narrado por Armindo Antônio Ranzolin. Delion pelo setor intermediário do Fluminense que fecha os espaços, boa bola para Paulo Isidoro, recolheu na entrada da área, entregou agora para Paulinho, preparou para a perna esquerda, abriu a jogada, entregando agora para Paulo César, dominou, vai levantar, levantou na marca penal, abandona a meta, o jogador, deu de soco o goleiro do Fluminense, voltou para a Tonho, tirou para o arco, gol do Grêmio, Tonho, enganchou a bola no ar, numa pernada de esquerda e tocando no ângulo na meta de Paulo
Paulo Vitor que abandonaram a meta. O Grêmio empata e pode renascer completamente dentro desse jogo. 14 minutos e 30. Tonho da intermediária enganchando um canhonaço contra a meta do Fluminense. Bem, 1-1, aí o Fluminense sentiu a força do Grêmio. Tanto é que até você vai observar na narração, o Ranzolin vai falar no segundo gol. Batista, um guerreiro. Batista, número 5, hoje comentarista, jogou todas as partidas aqui de Brasileirão, estava ali comandando o Grêmio, Hugo de Leão, o Grêmio foi pra cima, a juventude de Renato e tudo mais. E uma jogada para a esquerda, como diz o Ranzolin, de Paulo para Paulo, Paulinho para Paulo Isdoro. Paulo Isdoro de cabeça decreta, Fluminense 1, Grêmio 2. O Grêmio estava nas semifinais do Brasileiro de 82. Na época, claro, o torcedor estava pensando no título. Mas na verdade os deuses do futebol estão dizendo, não, o Grêmio está ainda no caminho do Mundial. Como é que é aquela música mesmo, Radelli? O Mundial é o meu caminho. Bola com o Deleon lançou na entrada da área para Paulinho, driblou, preparou para a perna direita, lance pessoal, corta a defesa do Fluminense. É um bloqueio total do Fluminense, mas o Grêmio pressiona. Bola com Batista, o guerreiro. Lá vai Batista, tocou na entrada da área para Paulinho, girou o corpo, tentou o cruzamento, levantou, Paulo de cabeça. Gol! Do Grêmio, Paulo Isidoro, a noite dos Paulos, Paulinho para Paulo Isidoro, um testaço mortal, Paulo Vitor do goleiro não conseguiu defender, 34 minutos, o Grêmio pode estar matando o Fluminense, pode estar abrindo uma avenida para o bicampeonato brasileiro de futebol. Tonho e Paulo Isdoro, uma das maiores vitórias de virada, né, da história do Grêmio, como diz o nosso escritor Daniel Esperbe Rubim. E quem diria, Mário 1-0 naquele começo do jogo, tudo estava terminado, o Grêmio não teria a questão de disputar a Libertadores de 83, claro que tinha na Libertadores de 82, mas a grande Libertadores de 83 não estaria no nosso caminho. E o Grêmio virou, seguiu, bateu o Corinthians de Sócrates e depois estava na Libertadores de 83. E conforme eu falei anteriormente, não adianta a torcida do Grêmio. O Mundial, né, é o meu caminho.